Parlamentares, ô Kriegner, elas são justamente o alimento, o combustível para um ciclo vicioso que ele tende só a continuar, a se repetir. Porque para que serve as emendas parlamentares? As emendas parlamentares servem para os deputados fazerem bem feitos as suas bases, que se transformam em votos. Exato. Geralmente com concreto, né? Que é o que dá voto. Faz lá uma inauguração de uma praça, de uma quadra, de dar uma ambulância para a cidade, e isso vira voto para ele se perpetuar. Então essa renovação do Congresso, ela está na contramão da tendência, né? Principalmente porque nesse ano de 2024 a gente teve os partidos de centro como os grandes vencedores das eleições municipais, ou seja, os prefeitos são destes partidos justamente que alimentam o fisiologismo. A tendência é que esses prefeitos sirvam de base, de cabos eleitorais para esses mesmos deputados, que vão continuar atrás das emendas para mandar para esses prefeitos, para virar voto para o deputado. Ou seja, entra num looping. Como é que faz para sair? Tem jeito? Esse é o desafio, mas uma coisa importante da gente lembrar é que assim, o mesmo eleitor que vota no deputado, ele também vota no presidente. E acho que essa que é a grande jogada aí, porque quando existe uma tolerância tão forte, a questão das emendas parlamentares e uma disposição tão grande a pagar essa conta, os políticos representantes do executivo, eles também estão interessados na sua reeleição. Não vamos colocar só ali na conta dos legislativos, né, do poder legislativo e dos parlamentares ali. Eles também têm um jogo que é favorável a eles. Agora, um grande ponto que a gente tem aí, de ruptura possível, é como a gente viu nas eleições de 2018. Em que uma boa parte dos que foram eleitos, tanto para o legislativo quanto para o executivo também, não eram os que tinham mais dinheiro, não eram os que tinham maior histórico de atividade política. Houve um clamor popular pela renovação. Claro que isso foi muito em decorrência aí dos eventos que a gente teve do impeachment em 2016, as manifestações desde 2013, tem todo um histórico acontecendo. Quando o povo desperta para a pauta da renovação, essas coisas, elas têm sim o potencial de ficar em segundo lugar. Essas questões que a gente está falando sobre esse poder financeiro e todas essas compras aí que vão acontecendo ao longo dos 4 anos de mandato. Mas isso vai demandar de uma mobilização da população. É por isso que eu trouxe o ponto aqui, de que a gente tem que ficar de olho sobre esses que insistem, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar que tipo de Congresso nós queremos daqui para frente. E se eu puder só colocar mais uma questão aqui, eu sei que existe essa fome pelo poder por parte do Congresso. O Congresso quer isso. Os parlamentares, e é característico do Centrão, o dinheiro. Mas o dinheiro, o poder político e todos os outros. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o desequilíbrio ele fica ainda mais atenuado quando nós temos uma liderança fraca no Executivo. Sim. Esse é o grande problema aqui. Você tem um Congresso faminto pelo poder e por acesso, etc. E você tem um Executivo extremamente fraco. Fraco politicamente, fraco na sua articulação, fraco na sua comunicação com o Congresso e com o restante da sociedade. Nós estamos falando de um presidente que está hoje implorando para que alguns ministros venham permanecer no cargo. Onde já se viu um presidente ter que ficar ali tentando manter ministro no cargo? O cargo de ministro ele já deveria ser um cargo de honra já em primeiro lugar, né? Então, existe uma fraqueza que está colocando toda essa equação num ponto de desequilíbrio seríssimo. E é daí que vem a maior tensão do nosso país hoje. Você falou que o governo está fraco, o Guilherme Mendes pediu a palavra. É claro. Fala lá, Gui. Não, me parece que não é uma questão... Aí a gente não está falando de uma questão de convencimento ou habilidade, a gente está falando de uma correlação de forças. Não existe quem seja da oposição que, por mais hábil que seja o interlocutor, por melhor que sejam os argumentos, que vai votar pelo governo. Essa é a questão. O Congresso, de fato, está muito fracionado e, como a Deise bem colocou, não é de agora, desde o governo passado e ainda depois do golpe do impeachment de 16, o que acontece é que o Congresso ganhou uma força muito maior. Do golpe ou do impeachment? O golpe, no caso, a mesma coisa, né? É só uma questão de terminologia. Não, o que foi dito como é que se fala golpe legislativo, não é? Esse golpe legislativo fez com que o Congresso ganhasse ainda muito mais força do que teve a ponto de derrubar o presidente da República. Então, quer dizer, a maior demonstração de força do Congresso foi o fato de tirar da cadeira da presidência da República alguém que foi eleito pela população.
Isso mostra a total fissura entre o que pensa a população e o que pensa o Congresso. Haja vista que depois nada foi apurado, os presidentes não foram condenados, da mesma maneira como aconteceu com o presidente Collor lá atrás, para não se falar que nós estamos aqui querendo partidarizar a questão. Mas, Guilherme... A questão é de falta de sustentação política. Se o presidente perde a falta de sustentação política no Congresso, seja ele de direita ou de esquerda, ele cai. E não importa se ele cometeu algum crime, não importa se ele seja de direita ou de esquerda, não importa quem seja o seu interlocutor. Isso é o que a gente viu no Brasil depois da redemocratização. E o que acontece agora é algo muito parecido. O presidente Lula, de fato, só não cai, não pelo fato dele fazer um bom ou mau governo, é porque ele consegue ainda manter uma certa quantidade de apoios que não colocam em risco uma votação de impeachment. Muito embora vários pedidos de impeachment entram, como entraram também no governo anterior. Então, o que a gente percebe de tudo isso, a Deise foi no ponto central. Não existe, já de muitos anos, um governante, e aí não vamos falar de direita ou de esquerda, que seja capaz de pautar a sociedade em função do seu programa de governo. E quando isso acontece, você tem um Congresso rachado. Quando você tem um Congresso rachado, não existe interlocutor hábil no mundo, não existe governo e nem pauta que faça a oposição votar em situação e vice-versa. Então, ali toda a votação é equilibrada. É 49-51, é 48-52, não tem maioria. E não teria maioria da mesma forma como o presidente Bolsonaro não teve também. Esse é o fruto da polarização política. E isso acontece não só no Brasil, mundo inteiro afora. Haja vista o que está acontecendo na Alemanha agora, o que aconteceu na França, em que o parlamento precisou ser dissolvido porque o presidente não conseguia governar. É uma epidemia mundial. A polarização atingiu a grande maioria dos governos. E o brasileiro é só mais um deles. Mas, Guilherme, o ponto disso que você está trazendo traz uma premissa de que a população brasileira e o Congresso também têm posições ideológicas muito bem definidas e sólidas e quase que imutáveis no que você está trazendo aqui. Mas a gente está falando de um Congresso que é dominado pela força, como a Deise colocou, do Centrão. E esse Centrão que aglutina partidos, desaglutina partidos. Hoje, o Centrão de hoje é diferente do que era em 2022, do que era em 2018. Já tem partidos que já não compõem mais o que é o chamado Centrão. Então, é possível sim, existe um caminho para fazer isso e a gente não pode trazer esse recorte, esse entendimento só para poder dizer, olha, realmente a única maneira, a única via é a via do dinheiro, é a via da emenda parlamentar. Se um governo, se um partido não tem capacidade de articular junto ao Congresso, não tem capacidade de representar os anseios populares, por que ele deve permanecer no poder? Por que ele deve manter aí mais 4 anos de... Então, a gente precisa também levantar essa pauta. Foi isso que pensaram em 16. Não. Exatamente foi o que pensaram em 16. Não, 16 não foi o que pensaram. Foi o crime que foi cometido ali que foi apresentado muito bem, inclusive reconhecido pelo próprio judiciário. Não foi golpe, foi um impeachment. E aí, impeachment é, sim, um dispositivo que o Congresso tem o direito de fazer. Agora, essa questão de tentar manter a qualquer custa, então mantém por aparelhos, olha para onde a gente está indo, olha o país para onde a gente está indo. E a gente está permitindo coisas que são difíceis de serem revertidas. Eu concordo com o que você falou da questão da dificuldade da gente voltar atrás para um lugar mais saudável, mas eu não acho que é na polarização política. Eu acho que a dificuldade é a gente voltar a pagar menos do que 50 bi de emendas parlamentares. A gente voltar para a mínima razoabilidade do que as emendas podem cumprir o seu papel, que deveria ser mínimo, não deveria ser esse tamanho todo. Daqui a pouco, então, a gente está virando um país parlamentarista. A gente vai ter que ter um primeiro-ministro aqui agora. Mas não tenha dúvida que já é um parlamentarismo há muito tempo. E, aliás, deveria ter sido no modelo como foi pensada a Constituição. Sabe o que chama a atenção a nossa discussão, diga lá. Se a gente fosse um parlamentarismo, o primeiro-ministro seria o Arthur Lira. Sem dúvida. Guilherme Mendes, não é verdade? Sem dúvida que seria. Ou Hugo Mota, né? Sem dúvida que seria. Esses parlamentares, ou agora Alcolumbre, esses parlamentares que têm essa capacidade de aglutinar nomes em seu entorno, seja para atender um governo de direita ou de esquerda, seriam os primeiros ministros do Brasil. E não vejo também isso com maus olhos. Também é importante a gente destacar que o Congresso, quando as pautas eram de fato de importância nacional, abraçou as pautas do governo, haja vista a reforma tributária, uma reforma que vinha se arrastando por mais de 30 anos. O Congresso entregou essa reforma, com críticas, com determinados tipo de alteração que poderia ser feita, muito menos pelo governo e mais pelos grupos de interesse. O Congresso cedeu também ao lobby, também a gente não pode deixar isso de lado. Não é só uma questão, o Congresso está sendo venal, cooptado, comprado por emendas, não.
Gente, existe o lobby, existem interesses daqueles que financiam e patrocinam as eleições. Então, é importante a gente perceber que o Congresso Nacional também prestou um importante serviço para o país. Não é tudo assim na base do toma lá da cá. Senão a gente desmoraliza a política e o caminho não é esse, não é? A Cíntia estava discordando de você também, o Guilherme Mendes. Eu comecei discordando completamente e depois concordei com o final. Mas é porque você mudou de ideia ou não? Não. Ele te convenceu? Não, porque ele mudou o assunto. Ah, tá. Então, assim, algumas coisas eu estava me contorcendo aqui na cadeira, né? Mas em respeito aos colegas, eu espero todo mundo terminar. Mas o que me parece, assim, sabe, Guilherme, eu concordo muito com você quando você diz dessa polarização. É uma coisa, é um fenômeno mundial e é algo extremamente venal, é algo assim extremamente ruim para a governabilidade de qualquer país. Então, quando as pessoas se colocam só ideologicamente de um lado ou de outro, morre uma coisa que não se falou até agora, inclusive nessa mesa, a questão do interesse público, né? Então, eu fico pensando na pessoa que está nos assistindo, que eventualmente não entende lá muito de emendas parlamentares, não entende nada, e está falando, tá, mas o que eu quero saber, o que está acontecendo no meio de tudo isso, né? Então, realmente, esse fenômeno de polarização, ele interfere, sim, na governabilidade, eu não tenho dúvida disso. Só que eu não acredito que a gente não consiga, em um governo que se posicione adequadamente, que mostre que tem o interesse público como primeira linha, eu não consigo entender que as pessoas, mesmo que sejam de centro, elas não votem, ou sejam contrárias, elas não votem a favor de algo que seja bom para toda a população. Claro que tem os extremistas, né? Mas no meio de tudo isso a gente busca o bom senso. O que me choca um pouco, na verdade, o que me choca muito, é que a gente falou o tempo inteiro aqui nessa mesa de emendas, e a gente está falando para onde está indo esse dinheiro, o que vai acontecer com isso, e tá, então não vai liberar, e o que vai acontecer com esse dinheiro? Tem verbas aí para a saúde que não foram liberadas, quem está sendo penalizado também com isso? Porque dá a impressão que é um dinheiro apenas de rodar numa mesa de carteado, para quem vai, para onde vai, o que vai ser feito. Mas e a finalidade desse dinheiro? Será que a paralisação disso também está causando que tipo de problema e qual é o caminho, né? Então, realmente, eu fico muito chocada, assim, eu não sou cientista política, não tenho um domínio nesse sentido, mas como cidadã, como advogada, eu fico assustada, porque parece que a gente só está numa mesa de negociação, o quanto um paga para quanto o outro libera, e ninguém está falando da população, que está sendo, como sempre, esmagada. Cíntia, um detalhe interessante dessa decisão, a segunda determinação da decisão é justamente para que o Ministério da Saúde, principalmente, notifique a todos os gestores estaduais e municipais para não usarem o dinheiro. Isso é interessante, né? Porque às vezes é um dinheiro que seria... Que poderia ser... Em algum grau seria útil para a população, principalmente na área da saúde. E aí vai ficar lá um dinheiro parado. E aí, Deise, eu quero te provocar não só em relação a essa determinação, dinheiro parado, bloqueado, até que tudo se esclareça, mas outras duas questões envolvendo essa determinação do ministro Flávio Dino. Uma, a abertura de inquérito policial, investigação na Polícia Federal para investigar eventuais crimes acontecidos. E ele se baseia, para determinar essa abertura de inquérito, em falas de parlamentares. Aí ele pega um parlamentar do PSOL, uma denúncia feita pelo parlamentar Glauber Braga, é isso? Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, no plenário da Câmara, e outra do senador Cleitinho, no plenário do Senado, que ambos os parlamentares criticando esse jogo de compra de votos, em outras palavras, claro, nas manifestações deles com essas emendas parlamentares. E mais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, também determinou a realização de audiências públicas. Convocou uma audiência para fevereiro para discutir o tema com a nova cúpula da Câmara e do Senado. No despacho, o ministro determina que a reunião aconteça após as eleições para a mesa diretora do Congresso, que devem ser realizadas apenas em fevereiro. Ou seja, bloqueia dinheiro, abre inquérito e vamos conversar em uma audiência pública em fevereiro. Então, Kobayashi, eu tenho algumas ressalvas, de novo, eu e o meu pessimismo aqui, mas o Glauber Braga não está em vias de ser cassado? Glauber Braga, para quem não se lembra, é aquele parlamentar do Rio de Janeiro que expulsou a chutes um militante do MBL na Câmara dos Deputados. Se não me engano, foi aberto um processo no Conselho de Ética, né, da Câmara, e não sabemos em que pé que está. Mas, assim, os precedentes do nosso Conselho de Ética são favoráveis a ele. Porque
Porque a gente já teve parlamentar dando tapa na cara um do outro, a gente tem parlamentar respondendo por rachadinha, que também teve o negócio arquivado. Eu pergunto isso assim porque, pelo que eu observei muito incipiamente aqui, estão indo atrás de parlamentares que já têm aí um envolvimento, já têm um ruído na sua vida pregressa, né? Então, me parece assim... E os outros parlamentares? Porque não foram só eles que fizeram declarações confusas, né? Então, às vezes me parece que essa atitude ela é toda muito calculada. Eu não quero, de novo, aqui falar do intuito moralizante dessa atitude do Flávio Dino. Mas aí, de novo, assim, vai atrás do Glauber Braga ali, que está nessa de vou ser cassado ou não vou ser cassado, então mais um dano ali na imagem dele, tá bom, sabe, ele aguenta. E aí uma audiência pública lá para fevereiro. Até fevereiro, assim, gente, essa pauta já esfriou, acabou, sabe? Então, eu reitero aquilo que eu falei na minha primeira fala aqui sobre esse assunto. Me parece muito mais uma tentativa de melhorar a imagem, dizer, olha, nós estamos de olho nisso, porque isso deveria ter sido feito no momento em que o Congresso não estava no recesso, no momento em que as pautas, que a gente conjecturou aqui na mesa, mas se isso tivesse acontecido no momento em que as pautas importantes para o governo estivessem sendo votadas, o que aconteceria? Provavelmente não seriam votadas. Então, esse é o momento oportuno para fazer esse tipo de coisa. De novo, jamais aqui negando o esforço moralizante disso, mas me parece um momento muito oportuno para esse tipo de atitude, sabe? Eu queria ver isso num outro momento. E aí eu reitero o meu ponto aqui, a gente está sempre tratando das coisas depois que elas acontecem, a gente nunca previne. E no caso das emendas parlamentares, tudo isso que a gente discutiu na mesa até agora é o mesmo efeito. Vamos tratar depois que as coisas acontecem aqui, mas evitar que isso se repita, não. Então, só me parece mais uma oportunidade de momento do que efetivamente um efeito moralizante. Cíntia, e esse novo método adotado pelo STF de audiências públicas? A gente teve, nesse mesmo caso das emendas parlamentares, um encontro há meses atrás entre o presidente da Corte, alguns ministros, os presidentes das casas legislativas, o governo federal, quase que numa audiência de conciliação ali, diante de uma manifestação de inconstitucionalidade. Os mais ortodoxos entenderiam a função do STF como o julgador. Chegou uma petição, dá o direito de defesa e decide. Há inconstitucionalidade? Não há inconstitucionalidade. Mas o Supremo está com esse método um pouco mais participativo, proativo, marca um encontro, faz uma reunião, dá sugestão, concilia a audiência pública para entender ali as opiniões dos atores envolvidos. Como é que você vê esse novo método do Supremo Tribunal Federal? Bom, falando em termos exclusivamente processuais, eu de fato não entendo como algo ruim, né? Se a gente olhar, inclusive, as diretrizes do novo Código de Processo Civil, a gente tem essa linha realmente de colocar as questões judiciais muito mais numa esfera buscar ali conciliações. Agora, é claro que há coisas que são inconciliáveis e que são não negociáveis. Inclusive, mesmo na primeira instância, há situações as quais a gente nem pode, né? Interesse público, há coisas que a gente não pode conciliar. Então, se você partir do pressuposto de que é interessante que o Poder Judiciário, na sua alta cúpula, escute e entenda de fato os pleitos, eu não considero algo ruim, honestamente falando, mas desde que isso, obviamente, siga todos os padrões do que pode ser negociado, o que não pode. Não acho ruim na essência, sabe, Roberto? De fato, não acho, porque às vezes a gente percebe quando vai fazer sustentação oral, você como advogado sabe, quando a gente vai fazer sustentação oral, é o desejo de ser ouvido, inclusive, e é o desejo de mostrar aquilo que o papel não necessariamente mostra. Mas, assim, há de ser visto com cautela, porque isso tem que ser colocado dentro dos padrões jurídicos de dar voz, ouvir e depois julgar, não no sentido de se fazer uma grande mesa de negociações nesse sentido. Então, no primeiro momento, não acho ruim, considerando que é mesmo até a estrutura do Código de Processo Civil e segue legislações avançadas nesse sentido, né? A depender de como é feito, honestamente, isso não me causa, assim, um mal-estar. E você, Guilherme Mendes, você que tem um histórico de combater a corrupção, foi, inclusive, controlador aqui do município de São Paulo, um importante cargo nessa função, né, de evitar os desvios de conduta em relação ao dinheiro público, especificamente. Como é que você vê esse tipo de negociação e de audiências e de relativização do poder julgador em relação a matérias, como a Cíntia bem disse aqui, às vezes envolvendo interesse público?
de direitos inegociáveis. E principalmente quando envolve inconstitucionalidades, porque não tem meia inconstitucionalidade. Ou é ou não é. Ou é inconstitucional ou é constitucional, né, Gui? Mas, Kobayashi, nesse caso, as emendas, ou melhor dizendo, a audiência pública para discutir as emendas, eu acho que é um capítulo à parte da decisão. Discordando aqui carinhosamente da Deise em relação ao timing da decisão e do efeito prático, a questão é a seguinte... Você só discorda carinhosamente da Deise, né? Do Krieg violentamente. Tá certo. Sim. Mas veja, 4,2 bilhões foram barrados. Então, isso é efeito prático. Isso não é discurso, isso não é narrativa, isso não é nada. Isso é efeito prático. O dinheiro estava saindo e foi barrado, contingenciado. Ou seja, esse é o efeito imediato da decisão. Não é normal você ter uma decisão, até porque ela é uma decisão de grande impacto, em 48 horas. Veja, se a petição dos partidos que pediram a suspensão das emendas de comissão... Não é normal no dia a dia, né, Gui? Mas no Supremo Tribunal Federal é normal. Sim, mas... Sábado, domingo... Não, tudo bem, pede de manhã, tem à noite, quando são coisas urgentes. Um impacto, a gente tem visto isso recentemente, então, não, muitas vezes. Mas eu te pergunto, é tão urgente assim para ele bloquear de pronto? Porque, veja, há um caminho. É o uso de 4 bilhões mas o uso de 4 bilhões, quem tem que fazer a verificação da transparência é o governo, não é o Supremo. Então, nós não podemos transferir as responsabilidades. O que foi dado apenas foi a autorização... Mas nós temos um descumprimento de ordem judicial nesse caso, não tem? Exato, e por isso que ele mandou bloquear. Então é urgente. E não deu tempo do dinheiro sair, porque senão o dinheiro já teria chegado às suas destinações. Tanto deu tempo que ele teve uma determinação para os gestores municipais e estaduais não... Para barrar. Isso, então, aquilo que já saiu tinha, e chegou. Aquilo que já tinha chegado foi dito, olha, barre... E polícia, verifique se nessas 48 horas, milagrosamente, deu tempo de sair de Brasília, ir para os municípios ou para as secretarias. E mesmo assim ser executado, vamos investigar. Então, me parece que a decisão dele fechou todas as portas. Fechou a porta da saída, fechou a porta da recepção e fechou a porta do eventual gasto, se é que alguém conseguiu, em 48 horas, de quinta-feira às 8 da manhã até sexta-feira às 18 horas, executar, contratar e pagar, o que eu acho muito difícil. Vamos deixar bem claro que um processo de contratação pública não é fácil. Então, não é assim, o dinheiro chegou, em 48 horas eu já contratei, já paguei, já empenhei. Quem conhece um pouco da administração sabe que isso demora, no mínimo, uma semana. E ainda assim que tenha conseguido, ele, como você bem colocou, a decisão nova de mandar a Polícia Federal investigar e abrir inquéritos, isso é muito positivo. Então, não dá para se tentar, eu acho que também dentro desse contexto, de forçar um pouco essa narrativa de que o Supremo Tribunal Federal está trabalhando em conluio ou em coparticipação com o Executivo. Me parece que não é esse o caso. O que para mim é muito claro é que o Congresso tentou mais uma vez, você usou a expressão Pelé e eu concordo contigo, é tentar driblar a decisão. Achou que no apagar das luzes ia conseguir desrespeitar aquilo que o ministro decidiu e, para nossa sorte, não conseguiu. Eu usei a expressão Pelé, você ia usar a expressão da guia, né? Nosso palmeirense. Então, eu creio que a decisão do ministro foi acertada, dado o momento e dada a urgência. 48 horas, gente, é muito pouco tempo para você conseguir qualquer coisa quando se fala de compra pública, não é? Concordo. Se nós não estivéssemos em um fim de mandato de tantos prefeitos que estavam ansiosos por esse dinheiro para fecharem as suas contas e para empenharem, sim, esse dinheiro de alguma maneira, ainda nos seus mandatos, ô meu querido Guilherme Mendes, até concordaria. Principalmente porque quando a gente fala de saúde, as pessoas se utilizam muito do argumento da saúde para usar em medida de urgência o dinheiro público. Foi assim na pandemia. Quando você vê as denúncias dos desvios da pandemia, não teve coisa de licitação, processo, concorrência, enfim. Então, tem muitos prefeitos que eu acho que conseguiram sim usar esse dinheiro, senhor. Era exatamente isso que eu ia trazer, Koba. Tem muita gente que consegue, na hora de gastar, na hora de fazer, todo mundo encontra um jeito de acelerar, especialmente sabendo que o Supremo estava de olho ali, né? Mas uma coisa também, que aí já é um outro assunto, mas eu só queria deixar aqui, só para decorar talvez
quem está fazendo a ata aí poder acompanhar e para o povo em casa também ficar pensando. Mas essas suspeitas que o Guilherme trouxe, né, de politização das movimentações do judiciário, elas seriam reduzidas, a especulação ao redor de tudo isso seria reduzida se nós não tivéssemos ministros do Supremo que tivessem uma vida político-partidária tão ativa como nós temos no dia de hoje, no seu passado. Se nós tivéssemos ministros que tivessem uma vida ali mais focada realmente na carreira jurídica, que não fossem membros, que não fossem ativistas de partidos, e aí hoje poderiam tomar uma decisão que as pessoas analisariam exclusivamente a questão jurídica, o mérito jurídico, e não a parte política dessa questão. E o que nós estamos vendo é uma hiperpolitização dos ministros do STF. A gente tem ministro agora do STF inaugurando ponte. Nós temos ministro do STF participando de amigo secreto de emissora de TV. Nós temos ministro do STF que é ativista político-partidário, foi ativista, né, político-partidário de um partido específico, de uma classe de pensamento aí, uma ideologia política muito polêmica. Então você tem inúmeras coisas que fazem com que a população fique realmente no lugar de insegurança e isso é uma realidade. Você sabe que você falou do amigo secreto? Ontem eu estava vendo justamente esse amigo secreto. Teve uma das participantes que deu um presente de R$3.000. Sabe o que ela ganhou? Uma pedra toda. Nossa. Gastou R$3.000 e ganhou uma pedra, hein? Mereceu. Fica a dica para vocês. Amigo vocês secreto aí, sendo amigo secreto. Vocês aí nessa semana de muitos Tem amigos uma pedra. secretos, dá um presente caro, ganha uma meia. Ganha uma meia, exato. É verdade. Por isso que tem gente que faz o amigo secreto ladrão, né? Que eu não gosto. Nossa, tem pavor. Você vai roubando. Você vai roubando do outro, assim. Pode ter um outro contexto. Exato.